Cada um de nós estarmos aqui, falo não aqui no lugar, nesse lugar, mas na presença de Deus. Pois outrora vivíamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, e a palavra diz que éramos por natureza filho da ira. Mas Deus nos chamou pelo seu amor, porque muito nos amou, e aqui estamos. Aleluia. E aqui é só um pequeno grupo. Mas esse pequeno grupo ele está espalhado nos quatro cantos da terra. Que um dia irá se juntar, onde será uma só família. Onde haverá um só Deus. E uma só morada para os eleitos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 18 de João, o Evangelho. Glória a Jesus. Capítulo 18. Todos acharam? Amém. E 2 amém. 3, 4. Está chegando. Glória a Deus. Capítulo 18, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, maniataram-no, amarraram, né? No dia de hoje seria o chamado 13, e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, pela nação. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos dar aqui início a um assunto que é um assunto muito difícil, um assunto que poucos pregam, que pouco se ouve, que é sobre a morte de Jesus. Como foi esse processo? A Bíblia fala que Jesus passou por 6 julgamentos. Julgamento esses que, trazendo para os dias de hoje, esse processo ele era arquivado. Por quê, Diácono Ribeiro? Porque a palavra vai dizer que não havia provas nenhuma de crime contra Jesus. E as testemunhas que compareceram eram falsas. Não condizia com aquilo que Jesus praticava. E é interessante que pelos 6 tribunais que Jesus vai passar, ninguém queria assumir a responsabilidade. Até que quando chega no último tribunal, aí vai ter a ajuda do júri popular para que seja determinada a sentença e a morte do Senhor.
lá no versículo 19, diz assim: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reuniam, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhe falei. Bem sabem eles o que disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus. É assim que falas ao sumo sacerdote? Então Jesus já começa a sofrer na primeira madrugada da sexta-feira. Aqui, para começar, a gente já vê que eles querem mesmo condenar Jesus. E Jesus vai passar por toda a madrugada até a hora da sua condenação, sem comer, sem beber, sendo maltratado, humilhado. Tudo isso, sabe por quê? E sabe qual o motivo de Jesus passar por tudo isso? Meu Deus. Ter passado por cada um de nós. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Sabia que todos aqueles que negam a Jesus, ele é condizente, ele é cúmplice da morte de Jesus? Porque quando nós aceitamos Jesus, ou na verdade ele nos aceita, nós estamos aceitando e tendo o conhecimento, valorizando o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Entregar sua vida a Jesus não é participar de uma religião, não é entrar numa religião, mas é dizer: eu entrego a minha vida a Jesus, porque o que ele fez por mim na cruz do Calvário, eu não tinha esse merecimento. Era eu que era para estar lá, era cada um de nós. Mas ele assumiu a nossa culpa. Obrigado, Deus. Ele tomou para si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e cravou naquela cruz. Lá era lugar de maldito, de malfeitor, mas ele foi em nosso lugar. E alguém pode até dizer: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que tem a ver com isso é porque se o homem um dia se encontrar com Jesus, ou por livre e espontânea vontade, ou no dia do trono branco, no dia do tribunal de Cristo, o homem vai desejar nunca ter nascido. A palavra de Deus diz que há um memorial no céu. Tudo que nós praticamos aqui está sendo registrado lá no livro. Aleluia.
Nada vai ficar em oculto. Desde o dia do nascimento, nós passamos a ter conhecimento do bem e do mal, do que é certo, do que é errado. Nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Jesus. Aí, Anás, ele já despacha. Agora ele vai entregar o caso para Caifás. Quem puder abrir, abre. Quem não puder, só acompanhe. Mateus 26. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se reuniu os escribas e os anciãos e toda a cúpula que iriam condenar Jesus. O Sinédrio era um tribunal onde se reuniam de 70 a 72 membros, todos homens capazes, conhecedores da lei. Não era para qualquer um. Aí veja que Jesus agora vai estar perante todos aqueles que são conhecedores da lei, são capazes de fazer o julgamento. Você se lembra quando Nicodemos perguntou para os sacerdotes, para os escribas: por acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo? Mas aqui ele não quer saber de ouvir Jesus, ele não quer saber se vão absorver Jesus. O plano é para tirar Jesus de circulação. Eu creio que você já leu várias passagens sobre a condenação de Jesus, e você já leu que o próprio Pilatos, ele entendeu que o que estavam fazendo com Jesus não tinha nada nem a ver com a religião deles, era pura inveja. Por todos esses que Jesus vai passar, eles não querem assumir a responsabilidade. Cada um joga para o outro. Ao ponto de um romano mandar para Herodes: não quero assumir a responsabilidade de condenar esse homem. Isso é questão de vocês. E como Herodes era uma raposa perigosa, ele manda de volta para Pilatos. Lucas capítulo 22. (22:66).
Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: És tu? Tu és o Cristo? Disse então Jesus, perdão, igreja, se tu és, dize-nos. Então Jesus respondeu: se vos disse, não acrediteis. Também se vos perguntarem, nenhum modo respondereis. Desde agora estará sendo o Filho do Homem, e sentará o Filho do Homem à direita do Deus Poderoso. Aleluia! Então disseram todos: logo tu és filho de Deus? E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Ora, não tinha testemunha. Esse não está blasfemando, se fazendo Deus, dizendo que é filho de Deus. E eles sabiam, porque eles conheciam a lei. Eles sabiam tanto que era o Filho de Deus, que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, feito que nenhuma autoridade tinha visto em Israel, eles disseram: pá, agora nós temos que dar um jeito nesse homem. Porque senão vem os humanos, ó. Aí nós vamos perder aqui o poder. A gente pensa que só existe poder na política, né? Mas aqui quem Jesus está passando pelo julgamento, pela mão de quem? Tribunal religioso. Sinédrio, que era para ser exemplo. Se lembra quando levaram Pedro e João? Quiseram calar Pedro e João da mesma forma. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. E Pedro, que já não era mais aquele Pedro medroso, covarde, já estava cheio do Espírito Santo, Aleluia. com autoridade. Glória a Deus. Disse: julgai entre vós mesmos se é justo ouvir a vocês ou a Deus. Glória! Glória a Deus. Jesus passa por Anás, Caifás, pelo Sinédrio. Ainda não resolveram nada ainda. É como se Jesus fosse assim um brinquedo na mão deles. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro, mudo. Jesus, nós temos que aprender uma coisa com Jesus. Glória. Abrir a boca só no momento exato. Se não tem a prova, ele cai. Oh, meu Deus. Glória a Jesus. Porque Jesus só falava no momento exato para desmoronar todo laço do diabo. Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Ele não mataram Jesus. Parece até uma contradição grande.
assim, irmão? Jesus disse: ninguém tem poder para tirar minha vida. Eu mesmo a dou. Oh, glória. Aleluia. Eu mesmo a dou. Entrego. Meu Deus. Tenho poder para dar e para revê-la novamente. É verdade. Aleluia. Se lembra quando ele estava no horto, junto com os discípulos? Chegaram as autoridades para prendê-lo. Aí Pedro puxa da espada e Pedro, calma, Pedro. A quem buscais? Escuro, judeu na época, é diferente de hoje, era tudo parecido, né? Aí pode descobrir quem era Jesus ali no meio dos 12, dos 11, né? Ainda tinha o Judas ainda estava lá. Estava liderando. Estava liderando ali, dando um beijo falso. A Jesus, ele disse: sou eu. Não é isso? Nenhum desses aqui não, sou eu. O que aconteceu? A Bíblia diz que todos caíram por terra. Aleluia. Tudo endemoniados. Então eles não tinham autoridade para fazer isso com Jesus. Mas Jesus estava se entregando, porque ele tinha almas para conquistar. Jesus estava se entregando porque tinha uma nação nas suas mãos para levar para o céu. Aleluia. E Pedro, guarda a tua espada aí, Pedro. E ele perguntou 2 vezes. Viu? Na segunda vez eles caíram de novo, do mesmo jeito. Aí Jesus está bom, basta, eu vou. Aí na primeira leitura, como foi? Levaram ele amarrado. Ele não tinha autoridade para isso. Mas Jesus, eu estou me entregando. Está aqui. E Jesus, já sabendo o que ia passar, quando ele faz a oração lá no outro, a Bíblia diz que o suor dele cai como se fosse gota de sangue. Ele sabia a angústia que ia passar, o sofrimento. Claro, estava como homem. E não foi fácil. A chicotada que Jesus levava, o chicote romano na ponta tinha chumbo, osso. Quando batia, a carne rasgava as costas de Jesus. A coroa de espinha, quando colocaram, rasgou logo o seu crânio. O sangue começou a descer. O seu rosto ficou inchado de tanto levar bufetada dos soldados perversos. É tanto que quando ele foi colocado perante a multidão, Pilatos chamou ele, colocou, olharam para aquele homem, não estavam mais reconhecendo Jesus. Ficou irreconhecível. Todo cheio de hematomas. Aí a multidão olhando para aquilo ali, é claro que o diabo estava por trás, incentivando. É tanto que Pilatos vai ter uma ideia. Rapaz, eu não vou assumir sozinho essa responsabilidade, não. Eu vou levar perante o júri popular. O júri popular decidir, eu decido. É aí, quando ele tem uma surpresa grande, se aquele homem sofresse no coração, ele tinha morrido. Ele diz: eis aqui o rei de vocês, Jesus. E aqui está Barrabás, um homem criminoso. Pilatos sabia que Jesus não era criminoso. E a quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Aí o coro, parece que saindo das profundezas do inferno, começaram a gritar: Barrabás. Pilatos, como era, eu não ouvi direito, eu não entendi. A quem vocês querem que
que eu solte Jesus ou Barrabás? Aí foi que a multidão aumentou mesmo. E ele já tinha sido avisado pela sua esposa que não se metesse na vida desse homem, que ela tinha tido um sono e sofreu muito por conta dele. Está lá Jesus amarrado, calmo, silencioso, vendo aquela multidão ali, a maioria dali sendo beneficiado por ele, curado, transformado, liberto. Mas traíram Jesus, fazendo a mesma coisa que fez Judas. E aí Pilatos vai lavar as mãos e é interessante que ainda na interrogação, Jesus disse: "Oh, esse caso é com vocês." Né? E os religiosos, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, tudo ali. Não, nós não podemos matar o homem, porque nós estamos comemorando a Páscoa. Como é, rapaz? Vocês não querem matar o homem e querem entregar ele à morte? Qual é a diferença? Hipócritas. Nós vamos participar da Páscoa, nós não podemos matar ninguém. Mas estava entregando para matar. Dá para entender? Tem alguma diferença? Rapaz, eu não quero matar esse microfone aqui, mas eu vou entregar aquele cidadão ali e matar ele. Tem diferença nenhuma. João 18, novamente. Quem tiver com som, depois pode pegar ele, que aqui vai até uma hora, viu? É, Deus. Oh, glória. Oh, glória. Gastar o macarrone. Os caras foguinhos tem que pular para desgastar, né? É glória. 18, 28. Glória. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Nós não vamos entrar para não se contaminar, porque nós temos que comer a Páscoa. Responderam: se este homem não fosse malfeitor. Aliás, 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhes: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós mesmo e julgai segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Piada, né? Não é lícito nós matar ninguém, porque nós somos santos. Vamos comer a Páscoa. E Deus não permite que nós matemos ninguém. Está escrito na lei. Está escrito também, né? Não ser cúmplice na obras infrutíferas das trevas, mas reprovar. Aí ele estava entregando. 32.
para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que haviam de morrer. Aí Pilato interroga Jesus, você já conhece a história, ele recebeu de Herodes, aqui ele já está no último tribunal, e foi nesse tribunal onde se reuniram a multidão, como eu já falei. E aquela multidão, ela conheceu Jesus. E sabia também quem era Barrabás. Mas o que motivou aquela multidão a fazer essa escolha errada? Irmão, é porque estava escrito, tinha que se cumprir, certo? Inclusive Jesus, ele orou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Era como se Jesus estivesse perguntando: Pai, não tem outro meio? Tem que ser dessa forma mesmo? Eu tenho que passar por isso mesmo? Mas na mesma hora ele se lembrou: não. Eu vim para isso, e para isso eu vou ter que passar. Faça, Senhor, a tua vontade. Aleluia. A tua vontade é que prevalece. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Glória a Deus. E morte de Cruz. cruz. Por quê? Porque cruz era para malditos. A cruz não era para Jesus. Era para mim, era para você, era para todos nós. E entregaram ele à morte. Jesus morreu. Irmão, eu só acredito porque está escrito. Jesus criou o homem, o ser humano, a raça humana, e a raça humana faz um julgamento e julga e mata aquele a quem por ele foi feito. Aí, imaginou isso? O homem criado pelo seu Criador, matando o seu Criador. Mas na realidade, quem matou Jesus, sabe quem foi? Não foi o judeu, não foi os humanos, foi todos os nossos pecados. Verdade. É por isso que a cobrança vai ser cara. Ninguém vai passar desapercebido perante o trono branco. Nosso julgamento já começa aqui. Temos que partir daqui, igreja, absolvidos. E como é que parte daqui absolvido? Não sendo cúmplice na sua morte. E como é que não é cúmplice? Aceitando o sacrifício que ele fez por nós. Aleluia. Valorizando aquilo que Jesus fez. O que é que diz Romanos 8? 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Glória a Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus ela se revela dos mais altos céus contra a impiedade. A ira de Deus ainda só não foi derramada sobre essa terra por conta do seu filho. Verdade. Afinal de contas, os que vão nascer ainda amanhã, Jesus já morreu por ele. Mas, depois que o tempo da graça terminar, quem gosta aqui de ler Apocalipse?
dinheiro. Não, tem gente que não lê porque não gosta, porque tem medo. Tem medo de ler. Mas Apocalipse foi escrito para a igreja mesmo. É um alerta para nós. Você já imaginou o que aconteceu de ruim na história da humanidade? Você que ainda estuda ainda, mas sobre essas guerras, peste, fome, epidemias. Se a gente for enumerar, né? Coisas terríveis aconteceram. Mas não é comparável ao que vai acontecer. Deus é tão misericordioso que no período da grande tribulação ele vai enviar 3 anjos para anunciar o Evangelho. A Bíblia chama de Evangelho eterno. Porque o Evangelho é eterno, não se acaba. Que é o Evangelho, a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo é Jesus. E Jesus é eterno. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Se acaba nunca. E você já conhece algumas passagens sobre o plano da besta, do anticristo. E os anjos vão abrir ainda os olhos de muitos para não se dobrar perante a besta, para não receber, podemos chamar de quê? De esmola. Ele vai oferecer uma esmola. Ou seja, a pessoa vai ser identificado pelo número, que através desse número, se ele não tiver, ele não faz parte da sociedade, ele cai fora. E nesse período ele não vai ter direito à assistência, ele não vai ter direito a trabalhar, ele não vai ter direito a nada. Nada. E o que é maravilhoso, que mesmo no período que só em você ler dá arrepio, muitos ainda vão segurar, se sustentar nessa palavra. Aleluia. Não vão se dobrar diante das autoridades que está na mão do anticristo. Lá em Apocalipse fala que bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A gente pensa que isso aí é para a igreja, né? Mas não é. Porque a igreja já está na glória. Ela não está passando pela tribulação, pela grande tribulação. A igreja, no tempo da graça, ela não está mais aqui. Depois do período da graça, ela não está mais aqui. Já está na glória. São os que irão passar pela pena capital. Esses vão ter direito à ressurreição quando Jesus voltar com a sua igreja para entrar no milênio. Irmão, e os que se dobrarem a besta, esses já recebeu o passaporte para a condenação eterna. Onde a Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Quando for aberto o livro que não for achado o nome no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eita Então, mas tem aqui uma notícia maravilhosa. Jesus morreu, é verdade. Mas no terceiro dia ele estava de pé. Glória! Glória a Jesus! Aleluia! Quem foi a primeira pessoa a contemplar a ressurreição de Jesus?
e anunciar, foi uma mulher. Irmão, e por que foi uma mulher? Não foi nenhum dos seus discípulos, os apóstolos. É porque a mulher é o símbolo da igreja. É a igreja que anuncia as boas novas. É a igreja que está pregando esse evangelho nos quatro cantos da terra, dizendo: Jesus está voltando. Aleluia. Ele morreu, mas ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo, está à direita do Pai e vive pelo século do século. Aleluia. E o que é maravilhoso, no capítulo 14 de João, ele diz: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi preparar morada ou foi preparar lugar para nós? A morada já existe, desde a fundação do mundo. Ele foi preparar lugar de honra para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Se você tinha medo de ler Apocalipse, tire esse medo hoje, comece a ler. Quando você chegar numa parte que vai dizer assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu. E ela vai descer e vai se encaixar na nova terra. E essa cidade, ela tem 12 portas. E pelas 12 portas entrarão as nações eleitas que escapou do anticristo, que escapou da grande tribulação, foram fiel até a morte. Nós estamos aqui só de passagem, irmãos. A nossa morada não é aqui. A Bíblia diz que as multidões se alegravam ao ouvir a pregação de Jesus. Hoje as pessoas se entristecem ao ouvir a mensagem. Dá cansaço para não ir para os cultos. Já fui na quarta, para quem ir na sexta. Já fui na sexta, para quem ir no domingo. Nós, ainda até é bom aqui para nós. Quantas programas são? 3 na semana, na congregação? 3 cultos e o grupo familiar são 4 dias. Estou falando só na congregação mesmo. 3. 3. A Bíblia diz que todos os dias os irmãos se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Jesus, quando anoitecia, ia para o horto, passar a noite orando, se revertindo de autoridade do Pai. E de madrugada, quando descia, as multidões já estavam esperando. Quando ele pegava um barco para ir para outro lugarejozinho, a multidão chegava primeiro que ele, já estava lá esperando para ouvir a palavra. Eu até brinquei aqui sobre o horário, mas se a gente fosse fazer que nem Paulo, se estender até de madrugada, poucos não estão ouvindo, porque o sono batia logo. Mas é verdade. Nós somos realmente, sem nem dizer o que, pastor? Não sei. Ele é adjetivo, Né? Porque, se lembra, quando Jesus foi orar, Jesus voltou, vocês ainda estão dormindo? Pode ficar nem uma horazinha orando comigo. Né? Eu não sei se é o tempo, lá, aquele tempo lá é diferente desse nosso. Hoje a alimentação não é saudável, causa mais cansaço no corpo, né? A luta do dia a dia, o trabalho secular. Mas
uma coisa nós temos a convicção e a certeza. Deus, Ele renova nossas forças. Aleluia. Deus, Ele transforma. Deus, Ele dá a cada um de nós a plenas condições de lhe adorar. Deus não ia cobrar nada de nós se Ele visse que não tinha condições. As provas que nós passamos, Ele dá, é claro, a cada um, segundo as suas condições. Jamais alguém aqui de nós teríamos condições de passar o que Paulo passou. Jesus conhece a estrutura de cada um. Verdade. Por isso que ele padeceu como homem. Como homem ele sofreu na pele. Exatamente para ver as nossas limitações. Mas as nossas limitações, mesmo assim, não são empecilhos para nós adorar a Deus. O que nos leva ao momento de tristeza, o que nos leva ao momento de fracasso, frieza, decepções. Qual é o maior inimigo nosso? Nós mesmos. Não é o diabo, não. O diabo, ele é apenas aquele que está só para tentar. Por que ele não encontrou brecha em Jó? Porque a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus e fiel, que se desviava do mal. E o diabo procurava de todos os meios e não encontrava, porque ele estava cercado de serpes, ou seja, ele estava protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Verdade. Por isso que ele não encontrou brecha. Aí teve que acusar sem motivo algum. Porque essa é a função dele, acusar. Mesmo gente que fizeram com Jesus, acusaram sem motivo. Agora tem uma coisa que Jesus nos ensinou, e isso aí nós devemos imitar ele. Seja prudente como a... Isso aí nós temos que ser prudentes mesmo. Por quê? Que a serpente ela é prudente? Porque ela só ataca no momento exato. Ela não dá o bote à toa, não. Você se lembra quando Jesus passou pelo deserto, foi tentado? Aí a Bíblia diz que o diabo se afastou, esperando o quê? Momento oportuno. E o momento oportuno qual era? Os anjos religiosos estavam sempre lá. De vez em quando dando uma cutucada. E pasme, você pode até não concordar comigo, mas muitas vezes ele usa até o de casa. Os parentes. Para querer esfriar. Mas Jesus, ele disse, aquele que no amor em si, pai, mãe, filho, mulher, tudo nessa vida, por amor de mim, não é digno de mim. Quando ele fala isso, ele está falando que por causa dele nós vamos ser odiados. Não é que você vai aborrecer a pessoa, né, fazendo mal à pessoa, irritando a pessoa, não. É por causa de Jesus, as pessoas vão se aborrecer.
E eu digo isso porque tenho experiência própria. Tem pessoas que foram até expulsos de dentro de casa por causa do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: nós somos chamados, irmãos, não somente para crer em Jesus. Porque crer sem chegar lá de fora, todo mundo diz que crê. Até o diabo. Ele diz: não fomos chamados somente para isso, mas para padecer pelo seu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. E padecer pelo nome de Jesus é pagar um preço. E pagar um preço é ser odiado, ser rejeitado. O apóstolo Paulo diz que nós somos tidos como escória deste mundo, como lixo. A rejeição é grande. Você se lembra quando os irmãos se reuniam lá em Atos dos Apóstolos? A Bíblia diz que o povo de fora tinha grande admiração. Mas eles temiam, sabe? Temiam no que sentido? Rapaz, se eu me entregar ao Deus desse povo, eu tenho que me entregar e ser sincero. Não é brincadeira não. Olha o que foi que aconteceu com Ananias e Safira. O povo tomaram conhecimento. Hoje, fazem zombar. Por que zombam? Porque o diabo, ele trabalhava no passado matando os crentes. Literalmente. Hoje, ele mata, mas é de outra forma. É espiritualmente. E levanta pessoas, usando a própria palavra, para colocar os verdadeiros adoradores no seu devido lugar. Por que muitas vezes nós somos assim, as pessoas falam da gente, criticam, né? Zombam, por conta de falsos profetas que estão anunciando o Evangelho, não se preocupando com as ovelhas, mas somente com a lã das ovelhas. Jesus já tinha advertido sobre isso. Não há nada escondido na Bíblia. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, não tinha conhecimento de nada, pastor Eduardo. Aí quando começou as provas, eu digo: meu Deus, ser crente assim é? Mas sempre no meu coração, eu já tomei uma decisão: eu quero ir para o céu. Aleluia. Não quero ser falso. Glória a Deus. Então, se eu voltar atrás, o que vai ser de mim? Isso sem ter verde, nada. Sem conhecimento de nada. Mas sempre Deus falando no meu coração. Eu gosto muito de pregar sobre a perseverança por conta disso, né? Sabia nem o que era perseverança. Mas não posso voltar atrás. Eu não quero mais. E como eu falei, numa pregação de doutrina, que a perseverança é você não desistir. A Camila aqui está indo daqui lá para Mossoró fazer faculdade. Por que não fez aqui, Fortaleza? Ah, porque não tinha vaga. Tinha tudo para desistir, não tinha? Ela não desistiu. Perseverou. Outra, Esther, a irmã Lúcia, está lá no delta do Parnaíba,
fazendo faculdade lá também. Que o sistema perverso esse do Brasil, né? A pessoa faz faculdade aqui, tem que sair para outra cidade para fazer. Como é? A pessoa faz a prova aqui e passa, tem que ir para outra cidade. É um negócio fora de sério, né? Mas por que que você hoje corta cabelo? Por quê? Perseverou para aprender. Por que que você hoje é um machante? Machante o nome? Açougueiro? Machante é o quê? Açougueiro, né? Açougueiro profissional. Conhece cada peça do boi, né? Também não. Mas né? Conhece. Por quê? Porque perseverou. Hoje a irmã Natália é professora, por quê? Porque perseverou. Pastor Diego, professor, porque perseverou. Então, cada um. A irmã há pouco terminou a enfermagem, né? Está terminando. Vai desistir? Não, né? Vai perseverar. Então, a perseverança é isso. Ora, se Jesus perseverou por mim, a Bíblia diz que ele foi até a cruz. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Nós estamos aqui hoje? Ah, não. E por que ele não desistiu? Porque ele é fiel à sua palavra. Aleluia! Glória! Ele é aquele que venceu a morte. Sabe lá o que é a pessoa deixar o seu trono de glória e descer essa terra como homem? Ficar no meio de um povo perverso, mas ele mostrou o seu amor. Glória a Deus. E deu a sua vida por nós. E como ele foi obediente até a morte de cruz, ele voltou para o seu trono novamente. E a Bíblia diz que, ao voltar, ele diz que a gente não ia ficar órfão. Iria rogar ao Pai e ele ia dar outro Consolador que está no nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Se o Espírito Santo não estivesse no meio da igreja, como era que a gente ia crer? Por isso que muitos por aí dizem, não, isso é papel. O papel a pessoa escreve o que quer. Por isso que a salvação é para os que creem. E os que não creem serão Glória a Deus! condenados. Palmas para o Senhor. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos dê forças, né? Para continuarmos. Se um dia eu descer a sepultura, for primeiro que vocês, mas eu tenho a certeza que um dia nós vamos se encontrar lá. Aleluia! Vamos estar na glória com Jesus. Para todo sempre. Glória a Deus!